Pessoal, bom dia, então, mais uma vez, para todos aí. Então, sobre a aula 9, né, que nós não fizemos ainda a aula 9. Acredito que vocês estejam vendo aí a minha tela. Sim. Estão me escutando bem? Só dá um joinha aí para eu saber. Então, na aula 9, como vocês devem ter visto também, antes de começar, eu gostaria de... Eu coloquei, né, um site, uma plataforma que eu acho muito interessante, muito boa, para complementar, principalmente aí quem não vai ir, né, presencialmente, para ser um apoio para os estudos, né? Então, é a Khan Academy, não sei se vocês já conhecem, clicando aqui nessa imagem, vocês já vão ser direcionados lá para o site, que é esse aqui. Aí vocês precisariam criar uma conta gratuita, né? Tá? No caso aqui, vocês vão ser direcionados ao site. Aqui eu criei turmas lá dentro, eu consigo, né? Então, vocês clicam aqui, quem é do nono A, né? Vai clicar aqui e vai aparecer o convite para a turma, né? Então, aí, ó, você está entrando no nono A, língua portuguesa. Aí você cria a conta, né? E vai nessa sala onde eu vou recomendar alguns tópicos. Então, se vocês entrarem, uma vez por semana eu vou recomendar algum conteúdo. Não é só no caso o meu vai ser somente língua portuguesa, tá? Mas aí por fora tem essa plataforma, ela é mais forte em matemática, tá? Mas eu vou usar em português, ok? Então que tem. Então eu vou recomendando, né, uma vez por semana, assim que vocês entrarem, algum conteúdo que nós estamos estudando para revisar. Então lá vai ter um vídeo e uma atividadezinha, tá? Para vocês fazerem aí uma vez por semana para revisar o conteúdo. Era só isso. Tem o app também, o aplicativo, tá? Vocês podem baixar o app no celular se tiver aí como. Então, começando a aula, hoje nós vamos ver a apostila Aprender Sempre, volume 1 ainda, né? Lá na página 23. Então, alguns verbos, eles precisam de complementos, tá? Então, alguns verbos, eles precisam de complemento. Nós vamos ver aí a questão da transitividade verbal. No caso, nós vimos na aula anterior sobre sujeito e predicado, né? Agora, essa parte, ela faz parte do predicado, que é a questão do verbo ele ser transitivo ou intransitivo. E se for transitivo, o verbo pode ser transitivo direto e indireto, tá? Então, o verbo transitivo é aquele que necessita de complemento. Então, ele não tem sentido sozinho, digamos assim, né? Falta alguma coisa, ele pede um complemento. Então, por exemplo, aqui, a Mariana dormia. Vocês acham aí que precisa de complemento ou não? Não, né? Ok, e então, alguns verbos eles precisam de complemento, né, que nós estávamos vendo aí, que são os transitivos, e o intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de complemento. Então, aqui nós temos a definição. Ó. Verbo intransitivo é aquele que expressa sentido completo, portanto, dispensa um complemento. Exemplo, as camponesas sorriam. Ok, sorriam, não precisa de complemento. Nós conseguimos entender, né? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para completar o sentido da oração. No caso aí, eles podem ser diretos ou indiretos, tá? O que faz do verbo transitivo ser direto ou indireto? A questão da preposição, tá? Vocês lembram o que é preposição? Lembram o que é? Preposição?
Não. Então, preposição é parecido com uma... ela vai ligar, tá, as palavras. Então, por exemplo, o a pode ser uma preposição também, o até, com, o em, tá? Para, sobre, sob. Então, são preposições que vão ligar aí as palavras dentro de uma oração, tá? Lembra que a conjunção, ela liga orações, a preposição não, tá? Ela liga, ela pode ligar também, mas ela vai ligar as palavras, aí as expressões numa sentença, tá? Então, quando o verbo ele pede a preposição, ele é chamado de transitivo, tá? Indireto. Quando ele não pede preposição, quando o verbo não pede preposição, no caso ele é chamado de transitivo direto, porque não houve preposição entre o verbo e o seu complemento. Quando houve a preposição ali no meio entre o verbo e o complemento, ele é chamado de transitivo indireto, tá? Ó, transitivo direto. O complemento liga-se ao verbo de forma direta, sem necessidade de preposição. Aí, ó, as camponesas pegaram, que é o verbo, né? Pegar, pegaram o que? As flores. Então, as flores, aqui esse as, ele é somente um artigo, tá? Então, as flores, beleza. Transitivo direto. Transitivo indireto é aquele que necessita aí do complemento. Do complemento com a preposição, tá? As camponesas necessitam, necessitam do quê? Esse do que é uma preposição. Necessitam de materiais para o trabalho. Materiais adequados para o trabalho, tá? Tudo bem até aí? Sim. Sim? Depois eu vou colocar as preposições mais utilizadas, as essenciais. Até, a, perante, sob, sobre, com, contra, de, por, para, aí assim por diante. São as essenciais. Para vocês saberem. Então, tomar cuidado para não para não confundir com o artigo, né? O artigo definido é a, né, as, os, o indefinido, uma, uns, umas. Esses não são preposições. O a ele pode ser uma preposição, tá? Mas na maioria das vezes aí tem que haver essa diferença entre às vezes ele é artigo e às vezes ele é preposição, tá? Aí, atividade, né? Os verbos destacados precisam de complementação de forma direta ou indireta, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Identifique a transitividade desses verbos conforme legenda a seguir, indicando os respectivos complementos. Então, verbo transitivo direto, vocês vão colocar VTD, né? E verbo transitivo indireto, VTI, certo? Então, vocês vão colocar aí, ó, guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Tá, guardo é o verbo, né? No caso, o sujeito está oculto, né? Quem guarda? Eu guardo, ok? Então, o sujeito oculto, né? Então, guardo, depois você... É o quê? Com devoção. É verbo transitivo direto ou indireto? Isso. Verbo transitivo direto, tá? A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Nesse caso aí, é verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Marcava, é direto, né? Direto, certo? Então, VTD,
Aí vocês podem colocar o complemento. O que é o complemento aí? Marcava aí 25 de maio, né? A data do aniversário seria o complemento. Aqui, com devoção, a lembrança, né? É o complemento. A lembrança do meu primeiro dia de escola. Tudo isso é o complemento. Certo? As crianças, à hora do terço, levavam arcos de boninas enfiadas em palitos de coqueiro. Então, levavam. Levavam é transitivo direto ou indireto? Aí vocês colocam aí, ok? Continuando. Depois, é VTD, tá? Verbo transitivo direto. Levavam arcos, não tem preposição aqui no meio, tá? Aí, ó, apertava o quê? As rosas ao peito. Apertava é o verbo, né? Quem aí apertava tem transitivo direto ou indireto? Então, esse as aqui ele não é uma preposição, tá? Então, é o verbo transitivo direto. Quem é o complemento? As rosas ao peito, tá? Maltratava os cravos lânguidos e sedosos. Maltratava os cravos. Então, o os não é preposição, é artigo. Então, novamente, é o quê? Verbo transitivo direto, tá? Aí. E os pobres cravos rolavam pelo chão. Quem é o verbo? Rolavam, né? Pelo chão. Aí o pelo é preposição, né? Então é verbo transitivo que agora sim é indireto, tá? Isso aí. E aí quem é o complemento? Pelo chão, né? Tudo isso aqui, na verdade. E aí, pessoal, agora é uma tabela aqui, vocês vão fazer o seguinte, observe as orações que foram extraídas do texto explorado na aula anterior, então é o texto lá da página página 22, né? Da aula anterior. Então, ele é lá da página, do texto da página 20, tá? E aí vocês vão ver, indique os verbos que necessitam de complemento e sua transitividade. Então, vocês vão ver a oração, o sol cobre. No texto lá da página 20, o sol cobre o quê? Qual é o complemento da oração? É isso que vocês vão precisar ver. No caso, o sol cobre, aí nessa aula não tem o texto, né? Porque está na aula anterior, né? Na aula 8. Tá? Mas é o texto lá do Lima Barreto, do Diário Íntimo. Então, o sol cobre o quê? O pátio, tá? Então, no caso ali, ele precisa de complemento, quando eu falo assim, o sol cobre, no caso lá no texto, o complemento é o pátio, né? E aí, ele precisa de complemento, sim ou não? Daí vocês marcam sim, aqui, nesse caso precisa, tá? Né? Aí a transitividade, ele é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Então, o sol cobre o pátio. Não precisou de complemento, né? De complemento não, de preposição. Então, é verbo transitivo direto. Tá?
Isso. E aí a mesma coisa nas outras, ó. A poeira forma, lá no texto, a poeira forma, deixa eu ver aqui onde está, uma película. Então, aqui, a poeira forma uma película. Vocês vão escrever aqui, então, uma película, né? E aí, precisou de complemento? Sim, né? Então, marco X aqui. É verbo transitivo direto ou indireto? Ou verbo intransitivo? Novamente, isso, verbo transitivo direto, tá? Então, marco X aqui. Ó, agora aqui. Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras sobem e descem. Então, precisou de complemento? Não, tá? Então, aqui vocês vão deixar em branco ou fazer um traço aqui, porque o verbo é sobe e desce, não precisou de complemento, né? E aí, precisou de complemento, vocês marcam não, tá? E aqui, quando ele não precisa de complemento, ele é o quê? Verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Quando ele é transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ele é um verbo que precisa de complemento, né? O que vai diferenciar o direto do indireto é se há preposição ou não. Se ele pede preposição, é indireto, né? Se não há preposição, é direto. Agora, se o verbo não pede um complemento, ele é intransitivo, ok? Aí, ó, um rapazola atravessa. Lá no texto, né, um rapazola atravessa o quê, né? Tá faltando algo. Então, é um verbo transitivo. Eu preciso saber, né, se é transitivo direto ou indireto. Então, atravessa, lá no texto, é o pátio. Aí vocês escrevem aqui, o pátio, né? Complemento. Precisou de complemento? Sim. Tá. E é transitivo direto ou indireto? Transitivo direto, tá? Porque não houve preposição, tá? Agora eu vou ver um transitivo indireto, ó. Eu vou pular aqui, ó. As pessoas caminham. Na verdade, não vou pular, tá indo em sequência. As pessoas caminham. Lá no texto, caminham à rua, em direção à rua. Né? As pessoas caminham com o complemento em direção à rua. Esse em direção a é o complemento. Em direção à rua seria o complemento. Vocês vão escrever aqui. Agora, ele precisou de complemento? Sim, ele precisou de complemento, né? Como nós vimos aí, caminham. Caminham onde, né? Eu fico me perguntando. Então, e aí no texto o complemento é em direção a. Esse em direção a é verbo transitivo indireto, porque houve preposição, tá? Então eu vou marcar o X aqui. Então é um verbo transitivo indireto, tá? Porque houve aí a preposição em, né? Mais um aqui, as pessoas saltam. Lá no texto, saltam é descer, né? As pessoas saltam do bonde, né? Então, aqui, ó, saltam, vocês vão escrever do bonde. Precisou de complemento? Sim. Saltam dos bondes, né? Então, mais uma vez, é verbo transitivo indireto, tá? Porque houve preposição. E aí eu vou deixar essas duas aí como tarefa, tá?
não vou falar as respostas exatamente. Então, depois eu vou, né, seria interessante vocês fazerem um resumo disso aqui, das informações. O que é verbo intransitivo? O que é verbo transitivo direto? O que é o verbo transitivo indireto? Tá? O que é preposição? Então, façam aí não sei da forma que vocês acham melhor, um resumo escrito, ou um pequeno mapa mental, um esquema ali, né? No caderno de vocês, para vocês relembrarem esses conceitos, tá? Para concluir aí a atividade, vocês podem fazer esse mapa mental. E aí agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? Essa parte do verbo, da transitividade verbal, né? Ela é interessante, ela é importante, né? Nós estávamos vendo aí o período simples, né? Que é aquele período com uma oração, né? E aí, na aula 8, nós vimos já o período composto, né? Por coordenação ainda. Então, depois existe um outro processo do período composto, que é por subordinação, ok? Orações subordinadas. E aí elas exercem uma função também no período composto de objeto direto, objeto indireto, né, sujeito. Então, é importante identificar, nós revisarmos bem esses conceitos aí para depois estudarmos o período composto por subordinação, tá? Mas, enfim, não fiquem muito atentos aí aos conceitos, às nomenclaturas, tá? Importante vocês verem isso, terem essa noção de que alguns verbos eles precisam de complemento, outros não, né? Isso afeta aí o sentido das orações. Então, agora, continuando, textos biográficos. Eu ou ele. Então, reconhecer o objetivo, reconhecer a função social do texto biográfico, identificando as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, terceira pessoa, né? Em biografias e autobiografias. Então, vocês lembram o que é uma biografia? Então, bio vem de vida, grafia é escrita, né? Grafia. Bio é vida. Pela junção das duas palavrinhas biografia, o que significa biografia? Isso, é um texto que fala sobre a vida de uma pessoa, certo? Isso é uma biografia, certo? Então, a biografia é o relato, né, da vida de uma pessoa. Isso, a história da vida, né? A história da vida de uma pessoa. A biografia, normalmente, ela é escrita por uma outra pessoa, certo? Então, por exemplo, o escritor vai escrever sobre a vida de uma outra pessoa. E aí existe a autobiografia. Né? Esse sufixo aí, desculpa, prefixo, né? Prefixo autobiografia. Esse prefixo auto, ele significa o quê? Autobiografia. Quando eu faço algo, o que vocês acham? Quando eu escrevo a minha própria história, certo? Isso. Também, manualmente. Auto pode significar isso, né? Mas também algo que eu mesmo faço, certo? Então, a autobiografia é quando eu mesmo escrevo a minha história de vida. Então, é diferente de uma biografia, que alguém de fora que escreveu sobre a vida de uma pessoa, exatamente. E a autobiografia é quando é a própria pessoa ali que está escrevendo sobre a vida dela, certo? Então, existe aí a única diferença entre a pessoa do discurso. Normalmente, a biografia ela é escrita em terceira pessoa, é ele, né? E a autobiografia, normalmente, é em primeira pessoa, eu, certo? E aí tem aqui um pequeno resumo, né? Sobre essas questões, certo?
Continuando, o gênero textual biografia tem por objetivo relatar fatos de vida, né, de uma pessoa ou de si mesmo. E aí a palavra biografia vem do latim, né, que tem o significado bio e grafos, que é escrita. Bio é vida e grafos é escrita. Então, portanto, biografia quer dizer a escrita sobre a vida. Geralmente, escritores políticos, poetas, artistas passam pessoas que se destacaram ou se destacam em qualquer atividade e fazem biografias, o que não impede que uma pessoa desconhecida possa ter a sua. Tá? Então, nesse gênero textual são apresentados os acontecimentos em ordem cronológica, por exemplo, a data de nascimento, os principais feitos, as principais obras, curiosidades e morte, se a pessoa for falecida, né? E assim por diante. O texto biográfico ele pode ser classificado de acordo com o foco em que as ações são apresentadas pelo enunciador, podendo ser em primeira pessoa, né, ou em terceira pessoa, quando faz referência a outra pessoa. Certo? Então, nós vamos ler aí 2 textos e vocês vão ver aí se é uma biografia ou uma autobiografia. Ó, texto 1. Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Então, Lima Barreto é uma importante escritora aí, tá bom? Da nossa literatura. E aí o texto 2. Maria Madalena Antunes de Oliveira nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, município de Ceará-Mirim. É filha do coronel José Antunes de Oliveira e Joana Soares de Oliveira. Ela se casou com Olímpio Varela Pereira, passou a assinar Maria Madalena Antunes Pereira, tornando-se, a partir de 1958, mais conhecida como assim a moça do Oiteiro. Para os que conheceram a escritora, Madalena Antunes era uma criança alegre, virtuosa, cheia de amor pela família, pelos irmãos Juvenal Antunes de Oliveira, que foi poeta, Etelvina Antunes de Lemos, que também poeta, e Ezequiel Antunes de Oliveira. Do Engenho Oiteiro, Madalena Antunes mudou-se com a família para Natal. Já pela época, escrevia seus manuscritos no palco do velho terraço da casa da Avenida Hermes de Fonseca, 700, a título de fuga de seus momentos de solidão. Madalena Antunes morreu em 11 de junho de 1959, na primeira casa onde veio morar em Natal, Tarcísio Gurgel. Então, vejam bem, qual é a diferença aí dos 2 textos que vocês conseguiram identificar? Um é o quê? O que é o texto 1? É uma biografia ou autobiografia? Uma biografia? Autobiografia? Quem falou? Pode repetir, por favor? Não, a biografia? É isso, é uma autobiografia, o texto 1, tá? Porque ele fala assim, ó, eu sou, né? Então, é ele escrevendo de si próprio, né? Isso, Vinícius, o texto 1 é auto e o texto 2 é biografia, tá? É isso aí. Então, é ele escrevendo de si próprio, e o segundo é uma biografia. Por quê? Que alguém, uma outra pessoa, no caso Tarcísio Gurgel, que escreveu a biografia de Maria Madalena Antunes de Oliveira. Tá? Importante notar também os tempos verbais, né? Qual é o tempo verbal do texto 1? Tá no presente, no pretérito, no futuro? O 1 está no presente? Isso, né? Olha, ele fala aqui, ó, eu sou Afonso Henriques Lima Barreto, tenho, né, 22 anos, sou filho legítimo. No caso, o único tempo verbal no futuro que aparece aqui é que ele coloca, no futuro eu escreverei a história da escravidão
né? Só o único verbo que aparece aí. Isso, Marcos. E a segunda biografia... E o texto 2? Tá onde? O tempo verbal está no presente, no pretérito? Pretérito, né? Está no passado, isso aí, Marcos. Por exemplo, por quê? Ela é alguém contando a história, né? Então é o Tarcísio Gurgel contando a história de Maria Madalena Antunes. Então ela nasceu, né? O verbo está no passado aqui, né? Onde mais? Ela se casou, passou a assinar, e enfim, tornando-se, né? Aqui. Aí, ó, para os que conheceram, era uma criança alegre, e assim por diante. Tá? Então, vejam bem, a autobiografia, como é a pessoa escrevendo de si própria, normalmente ela conta as coisas no presente, né? E quando alguém escreve a biografia de uma outra pessoa, um escritor escreve a biografia de vida de uma outra pessoa, escreveu no passado, tá? Aí, ó, os fragmentos 1 e 2 são exemplos de textos biográficos. Um deles é a biografia e o outro é uma autobiografia. No quadro a seguir, identifique-os e apresente as características de cada um deles. Então, biografia, o texto, é o quê? Qual é o texto? Texto 1 ou texto 2? Texto 1 é a autobiografia. Texto 1, isso, é a autobiografia, né? Então, vocês colocam aqui, 1. Né? E o texto 2 é o quê? Biografia, né? Então, vocês vão colocar aí. Isso. E aí, característica da biografia. Então, o que é necessário para escrever uma biografia de alguém? Fazer o quê? Uma pesquisa prévia, né, sobre a vida dessa pessoa, juntar os fatos, entrevistar pessoas, muitas vezes, né? Vocês já leram? Já tiveram a experiência de ler biografia? Isso. O Vinícius também colocou ali que é a terceira pessoa, então essas características que nós estudamos aí. O texto 2 aparece em terceira pessoa, ele apresentou a biografia de Madalena Antunes, que está escrita em terceira pessoa. E aqui a autobiografia. O autor do texto, quem faz a sua própria biografia, né? O seu próprio histórico de vida. Isso, o Marcos colocou ali que ele já leu uma biografia. Joia. Você lembra de quem? E aí, o texto 1. Okay. Isso também às vezes aparece na televisão, né? Contando sobre a história de vida de alguém. Ó, pessoal, tem menos de 1 minuto, daí se vocês puderem entrar, por favor, para continuar aqui, só para nós encerrarmos. Ok? Então, vocês vão colocar as características. Então, a autobiografia, normalmente ela é escrita no presente, escrita em primeira pessoa, por exemplo, tá? No texto 1, várias orações têm o eu como sujeito, fazendo referência a Lima Barreto. No texto 2, Madalena Antunes, ela é o sujeito de várias orações. No quadro abaixo, escreva os predicados desses sujeitos, ou seja, o que se diz sobre eles. Ah, o Vinícius colocou sobre Rui Ventura. Ok, legal. Então, aí, ó, o sujeito, ela, Madalena Antunes, sobre o que se diz tanto desse sujeito, sobre Madalena Antunes. Então, vocês vão olhar lá no texto. Ó, então, continuando aqui, vocês vão fazer o seguinte, né? Vão ver, então, os predicados, né, de Madalena Antunes.
Então, sobre o que foi falado dela. Um dos predicados, ela nasceu no dia 25 de maio de 1880, né? Ela é filha do coronel José Antunes de Oliveira e Joana Soares de Oliveira. Ela casou-se com Olímpio Varela Pereira, ok? E assim por diante. Ok? Vocês podem colocar esses 3 aí, que aparecem no texto. Então, vou escrever aqui. E agora do Lima Barreto. O que aparece sobre ele? O predicado desse sujeito, eu. Aparece aqui, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto, né? Fui aluno da Escola Politécnica, e assim por diante. Esses 3 também já são suficientes, tá? E aí eu coloquei, né, assista aí aos vídeos para complementar os seus estudos sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Coloquei um vídeo aí sobre transitividade verbal, objeto direto e indireto, tá? Vocês podem assistir. Eu coloquei 3 canais diferentes, tá? Então vocês veem aí quais vocês gostam e vocês podem pesquisar o mesmo conteúdo, né? Só que aqui eu coloquei assim, canais diferentes. Então, vocês depois, se vocês gostarem de um em particular, vocês podem pesquisar no mesmo canal ali sobre o conteúdo e assistir, tá? E aqui, essa outra parte, nós vamos ler e eu acho que eu preciso pegar aqui na apostila. Então, vejam bem, agora nós mudamos um pouquinho de assunto, né? Agora nós vamos ver sobre artigo de opinião. Então, eu encerrei esse assunto, essa revisão sobre sujeito predicado e a transitividade verbal, né? Nós vimos um pouquinho, revisamos sobre biografia e autobiografia, e agora sobre artigo de opinião, que é um assunto que nós vamos ver agora, mas que nós vamos ver mais um pouco aí no 4º bimestre, tá? Então, artigo de opinião, os textos, né, argumentativos, eles são, vocês já viram também, provavelmente, aí no 8º ano, começa ali no 8º ano e se estende até o 9º. Então, vocês, quando eu falo assim, artigo de opinião, o que vocês lembram de artigo de opinião? Tá? Essa a sequência de atividades está lá na página 49, tá? Da apostila. Quando eu falo assim, artigo de opinião, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês já lembram, né? O que vocês se lembram? Isso, exatamente. Fala do ponto de vista do autor sobre um determinado assunto. É exatamente isso. Tá? Então, vejam bem, é sobre opinião, né? É a opinião de alguém sobre um determinado assunto. Normalmente é um assunto polêmico, tá? Onde que circula um texto assim de opinião? Onde que eu acho? Se eu quero procurar e ler um artigo de opinião, onde que eu vou procurar? Em sites, na internet, né? Em jornais, sites assim, jornalísticos, né? Que é um texto também jornalístico, tá? Então, vocês podem ver aí em jornais, em revistas online, na internet, né? Nós vamos ler aí os fragmentos textuais extraídos de um artigo de opinião. Fato. Fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. Então, nós já vimos bastante sobre fake news, né? Isso, Marcos. O artigo de opinião é um texto que o autor dá a sua opinião em forma de um texto. É isso mesmo. Tá? Ele vai dar a sua opinião, vai escrever sobre algo e vai tentar convencer o leitor, tá? Sobre a opinião. Tentar convencer, né? Tentar falar, a minha opinião está certa.
E como que eu faço isso? Como que eu faço para defender essa minha opinião? O que eu preciso usar? Se eu quero ter uma opinião bem fundamentada. Com fatos, podem ser fatos. Está certo. E o que mais que eu posso usar para defender a minha opinião? Fatos. Eu posso usar o que mais? Argumentos. É isso aí. O fato, ele é um tipo de argumento, tá? Então, quais são os tipos de argumentos? Podem ser fatos, podem ser dados, estudos, né? No caso, uma determinada pessoa, autoridade no assunto, né? Escreveu sobre isso, né? Então, é uma autoridade no assunto, é um argumento importante, certo? Então, eu posso lá, dados ao IBGE diz que assim, assim, né? Deu essa estatística, então eu posso colocar. Tá? Eu posso usar também argumentos assim de causa e consequência. Então, qual que é a causa e qual que é a consequência de algo? Certo? Eu posso usar também uma outra estratégia aí, né? Que é o contra-argumento. Então, contra-argumento é quando eu penso assim, eu dou o argumento contrário e digo, explico por que que ele está errado. Por que que não é assim? Eu posso colocar dessa forma. Tá? Bom dia, Juliana. Bom dia. Então, continuando aí, está na apostila da página 49, tá? Isso. Mais ou menos isso. É quando eu explico, tá? Contra-argumento, então, é quando eu digo um outro argumento de uma outra pessoa, mas eu poderia pensar dessa forma, né? Então, você está explicando lá no seu texto, fala, mas uma outra pessoa poderia pensar assim, assim. Daí você explica por que que essa forma de pensar está errada, né? Então, isso é chamado de contra-argumento, tá? Então, você explica por que que isso está errado. Você dá um novo argumento, mas você desfaz esse novo argumento. Tá? Isso é chamado de contra-argumento. É uma estratégia também. Tá? Voltando aqui agora, então. Então, existem vários tipos, né, de argumentos ali, autoridade. Existem também argumentos assim de verdades universais. Por exemplo, né, uma verdade universal, uma crença universal, que é errado matar. Então, eu posso usar, dependendo do texto, essa verdade universal. Existem outras verdades universais que são conhecidos aí, né? E podem ser usados também. Então, fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos. Com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com o objetivo escondido do público, né, motivado por interesses, e com a propagação acidental de fatos enganosos, ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Então, aqui ele coloca os motivos que as fake news podem existir. Então, com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público, um motivo por interesses, né? Então, e com a propagação acidental de fatos enganosos, ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. E aí, ponto de vista. Nós temos aí um fato, vejam bem, então é muito importante vocês identificarem o que é um fato, distinguir, né, o fato de uma opinião, tá? Então, aqui é um fato. Nós vimos aí o que é a fake news, por que ela ocorre, né, é um tema aí, ele coloca, fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no jornalismo, né?
Ok, e o ponto de vista de alguém? Então, Fábio Zanini, editor da seção Poder, da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado, é a opinião dele. Na minha avaliação, por dois motivos que, na verdade, caminham juntos. O primeiro, as redes sociais, que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto, e o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo. Polarização, opiniões diferentes sobre política, tá? Em todo o mundo. Então, ele coloca a opinião dele sobre isso, coloca a avaliação do porquê que tem sido discutido muito essa questão das fake news, tá? E agora nós temos mais um texto, tá? Então, é um artigo de opinião, tá? Eu vou fazer a leitura do texto e vou explicar, tá? Eu vou explicar algumas questões, só que eu não vou dar, assim, não vou tomar muito tempo, tá? Para vocês também poderem depois ver com calma aí as atividades. Fake news na saúde e entre os médicos, da manipulação à morte. Então, aqui tem de onde esse texto foi tirado, né? Desde que a Covid-19 chegou no Brasil, enfrentamos, além da maior e mais complexa pandemia de toda a sua história, a infodemia. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações, muitas vezes, e na maioria delas, falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo ou outro. No campo político, são fartamente utilizadas para manipular pessoas, eleitores, e todos os dias ouvimos denúncias sobre isso. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema. Em disputas recentes por diretorias de nossas associações, conselhos e sociedades de especialidade, são recorrentes a utilização de fake news para macular imagens e manipular quem tem o direito a voto. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos. E mais anos, só que muitos médicos ainda cobram gato por lebre.